Olá pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos aí à aula 2 de Geografia do Sul, referente ainda aos chamados aspectos físicos. Então hoje nós vamos para a nossa aula de número 2, onde a gente vai dividir a nossa aula em 4 pontos importantes. Vamos começar conversando sobre a questão referente ao clima presente ali dentro daquela região. Em um segundo momento nós vamos falar sobre a vegetação presente ali dentro daquela região. Posteriormente vamos falar sobre a hidrografia e terminamos a nossa aula de hoje falando sobre o subsolo, falando sobre a geologia presente ali dentro da região sul. Vamos dividir sempre cada um desses aspectos dentro de cada um dos estados, sempre na seguinte ordem: primeiro o estado do Paraná, depois o estado de Santa Catarina e depois o estado do Rio Grande do Sul, correto? Então o primeiro tema que a gente vai observar na nossa aula de hoje vai ser a questão referente ao clima dentro dessa região. Então vamos analisar no ponto número 1 a questão referente aos climas. Se eu analisar o climograma das 3 capitais presentes aqui dentro dessa região, nós vamos observar que as 3 vão ter o chamado clima subtropical, onde nós vamos ter como principais características a presença de uma elevada amplitude térmica, onde nós vamos ter uma elevada diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Os 3 estados vão ter aí um inverno bastante rigoroso. Portanto, se eu analisar o climograma aqui de Curitiba, nós vamos ter que durante o mês de junho e o mês de julho, a temperatura ela cai bastante. Aqui também em Florianópolis, olha só como a temperatura cai bastante, em Porto Alegre também. As barras representam os índices pluviométricos. Então aqui, nessa parte, nós vamos ter a parte maior e a parte menor, fazendo aí, portanto, uma média. Se a gente analisar essa relação aqui dos climas, nós temos que pensar que este clima, ele vai ser o chamado clima subtropical, onde nós vamos ter como principais características a presença de 4 estações bem definidas, onde nós vamos ter aqui também a presença de uma elevada amplitude térmica. E também nós vamos ter a presença de um inverno rigoroso. O que nós também temos que observar? Que os índices pluviométricos presentes aqui dentro dessa região, eles vão ser bem distribuídos. Ali na região sul, nós vamos ter chuvas constantes ao longo de todo o ano. Nós não temos dentro dessa região um período muito chuvoso, mas também ali nós não vamos ter um período muito seco. Portanto, eu posso colocar aqui que as chuvas, elas são consideradas bem distribuídas, ao longo do ano. No entanto, o que nós vamos ter como fatores determinantes para que o clima dessa região aqui seja o clima subtropical? Tanto em Curitiba, quanto em Florianópolis, quanto em Porto Alegre, nós vamos ter a atuação de uma massa de ar. A única massa de ar fria que atua dentro do nosso território, formada lá na região da Patagônia, ou seja, no sul da Argentina,
ela vai chegar até a região sul com muita força, justamente pelo fato de que esta região ela está bem próximo aqui dessa região, fazendo com que nós tenhamos dois fatores determinantes do clima dentro dessa região. Primeiro fator é a latitude e também a chamada massa de ar polar atlântica. Por isso, aqui dentro dessa região, eu vou ter os fatores determinantes. Primeiro fator determinante que nós vamos ter aqui vai ser a latitude e também dentro dessa região nós vamos ter um destaque para as massas de ar. Qual é a massa de ar que atua dentro dessa região? Vai ser a chamada massa polar atlântica, a única massa de ar fria que atua dentro do nosso território. Portanto, a massa polar atlântica, ela vai ser uma massa de ar considerada fria. Onde nós podemos observar o seguinte: essa é a única região onde nós vamos ter a presença de neve e onde que nós vamos ter também uma precipitação bastante significativa. Eu vou mostrar aqui para vocês que as chuvas elas estão concentradas principalmente aqui na região norte do Rio Grande do Sul. Justamente porque, olha só, essa massa de ar, ela vem proveniente aqui da região sul, ela vai subir até essa região do Planalto Meridional e isso vai fazer com que nós tenhamos uma barreira natural concentrando a chuva majoritariamente aqui dentro dessa região. Os índices pluviométricos presentes ali na região norte do estado do Rio Grande do Sul, eles acabam sendo mais elevados. Então, essa umidade, ela vem até aqui, ela é barrada pelo Planalto Meridional e nós vamos ter os índices pluviométricos sendo concentrados aqui, principalmente dentro dessa região. Qual que é o sentido dessa massa de ar? Ele sempre vai ser de acordo com a variação da pressão, sempre do sentido sudoeste para o nordeste. E eu vou comentar como que o vestibular da Federal do Rio Grande do Sul cobra isso aqui da gente. Então, no exercício 10 da lista 2, o que nós vamos ter? Olha lá. Observe o mapa de precipitação média anual abaixo e assinale a alternativa que indica os fatores gerados da condição apresentada. Letra A. As chuvas do Rio Grande do Sul concentram-se no sul do estado, devido à entrada de frentes polares. Primeiro ponto que a gente tem que analisar. Eu vou analisar o mapa. Se ele entregou o mapa aqui, é para eu analisar. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver que eu não tenho grandes índices pluviométricos aqui presentes. Letra B, os valores elevados de precipitação no norte do estado, exatamente, olha aqui, ó, 2.000, 2.100 milímetros, são valores bastante elevados. Deve-se à influência da massa equatorial continental. Se ela é uma massa equatorial, onde que ela atua majoritariamente? Próximo da linha do Equador. Então não pode ser. O maior volume de chuva no norte do estado, até aqui tudo bem, do estado, explica-se pela altitude do Planalto Sul-Rio-Grandense, associado à trajetória das frentes polares de sudoeste para nordeste, ou seja, aqui dentro desse planalto ela acaba ficando ali barrada. Letra D, o menor volume de chuva no sudoeste deve-se à Cordilheira dos Andes,
que barra a entrada de umidade vinda do oeste. Pelo contrário, a Cordilheira dos Andes, ela está localizada lá na costa ocidental do continente sul-americano e não aqui dentro dessa região. Na letra E, o aumento crescente das chuvas para o norte deve-se à influência da maritimidade. Não, o fator maritimidade não é tão influente na geração das chuvas, mas sim no processo de estabilização aqui, portanto, da temperatura. Correto? Um outro destaque bem importante aqui dentro dessa região vai ser que esta área nós vamos ter a presença de neve. Turma, a neve que está associada à presença de cristais translúcidos associados aqui a uma forma hexagonal. Pelo fato de que nessa região nós temos a presença de uma grande quantidade de áreas que tem neve, eles vão querer que a gente analise justamente como que esse processo ele acontece. Nós vamos ter que obrigatoriamente saber como que esse processo ele vai ser formado. Sempre nós vamos ter a presença de cristais translúcidos associados principalmente à presença de uma grande umidade e também à presença de baixas temperaturas. A conjunção desses fatores é que vai fazer com que nós tenhamos ali, portanto, a presença da neve. Correto? Turma, agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar um pouquinho no ponto número 2 sobre a questão referente à vegetação. Assim como havia combinado, nós vamos agora aprofundar em cada um dos estados. O primeiro estado que nós vamos falar vai ser a vegetação presente aqui na região do estado do Paraná. Aqui dentro dessa área eu vou ter a presença de florestas tropicais na parte mais ao norte do estado e também mais próximo ao litoral. Nas regiões onde eu tenho altitudes superiores a 500 metros, eu tenho a mata de araucária e na base dessas regiões nós vamos ter a presença dos campos, que vão ser aquelas formações consideradas rasteiras, e no litoral nós vamos ter a presença dos mangues, que vai ser uma vegetação de transição, uma vegetação halófita, que é uma vegetação adaptada ao sal. Pelo fato de que lá dentro dessa região nós temos essa presença, é importante a gente saber esse ponto aqui. Portanto, no ponto número 2, nós vamos ter a questão referente à vegetação. Primeiro ponto associado à vegetação, nós vamos ter aqui a questão referente ao Paraná. Aqui no Paraná, nós vamos ter que na região norte, nós vamos ter a presença das florestas tropicais. Como essa região ela está mais próxima ali do Trópico de Capricórnio, as temperaturas aqui são mais elevadas, correto? Isso vai fazer com que a vegetação seja mais desenvolvida, com alguns aspectos relativos à chamada Mata Atlântica. Portanto, eu tenho no norte e também no litoral a presença da floresta tropical. Além disso, nós vamos ter nas altitudes superiores a 500 metros, então, nas altitudes
superiores a 500 metros, nós vamos ter a presença da chamada mata de araucária. Por que nós temos a mata de araucária dentro dessa região? Pois a temperatura ela é mais reduzida, consequentemente a vegetação ela é menos desenvolvida. Portanto, aqui eu tenho a mata de araucária, onde nós vamos ter nas regiões com altitudes inferiores a presença dos campos. Essa vegetação aqui dos campos, ela vai ser composta principalmente por uma vegetação mais rasteira. Olha só, estamos nos aproximando cada vez mais aqui da região sul, consequentemente nós vamos ter que a temperatura ela é menor. Estou aumentando a minha latitude. Consequentemente, o que vai acontecendo? A temperatura ela vai reduzindo. E na região referente ao litoral, eu vou ter a presença dos mangues, que vai ser uma vegetação considerada halófita. Sempre essa vegetação ela vai se mostrar em uma área de transição dos rios com o oceano. E esse processo vai dando origem a essa vegetação chamada de vegetação do tipo halófita. Correto? Portanto, aqui nós vamos ter o Paraná sendo subdividido dessa forma. Vamos observar como que o vestibular ele cobra essa temática aqui, ó. Agora nós vamos fazer a questão 4 também da lista 2. Caiu esse exercício na Universidade Estadual do Maringá, 2016. Assinale o que for correto sobre a vegetação remanescente do estado do Paraná e sobre suas respectivas áreas de ocorrência. O que nós vamos poder observar aqui, ó? As espécies vegetais mais desenvolvidas da floresta atlântica, situadas nas encostas da Serra do Mar, estão voltadas para o Oceano Atlântico, justamente aqui dentro dessa região, mais próxima do litoral. Número 2, fragmentos da floresta subtropical existem em várias áreas conservadas do norte do Paraná, em altitudes superiores a 700 metros. Pelo contrário, essa formação ela está mais na parte central e na parte sul. Portanto, tem que ficar bem atento a esses detalhes. Na região norte do estado, isso não acontece. 4, os campos designam formações vegetais que ocorriam em todo o Paraná. Atualmente encontram-se preservadas no interior do Parque Nacional do Iguaçu. Pelo contrário, não era em todo o estado. 8. As áreas com presença de mata litorânea apresentam árvores com altura inferior a 50 metros, além de espécies rasteiras, exatamente, nunca acima de 50 metros. Número 16. A mata de araucária já foi abundante no passado, principalmente no sul do Paraná, em altitudes acima de 500 metros. Hoje está concentrada em áreas menores na região centro-sul do estado. Justamente devido à expansão da urbanização, essa mata ela foi amplamente devastada, tanto pela urbanização quanto para a retirada da madeira para a utilização ali dentro da indústria da produção de móveis. Correto? Vamos continuar? Agora, vamos mais ao sul, falar um pouquinho sobre a vegetação de Santa Catarina. Vamos aprofundar dentro dessa parte. Se eu analisar, essa formação, ela vai ter uma concentração principalmente dos campos, aqui dentro dessa formação amarela, e na parte marrom eu vou ter a chamada mata
tropical, o que vai fazer com que nós tenhamos ali, portanto, essa situação acontecendo com bastante destaque. Por isso, aqui na letra B, eu tenho o estado de Santa Catarina. Os destaques na sua vegetação vão ser dois. Nós temos a floresta aciculifoliada subtropical, onde as folhas elas têm formato de agulha com o objetivo de não acumular uma grande quantidade de neve, por isso o nome aciculifoliada. E também eu tenho a formação dos chamados campos limpos, que vai ser essa vegetação rasteira presente aqui dentro dessa região. Portanto, eu tenho dois destaques aqui presentes. Primeiro destaque vai ser a chamada floresta aciculifoliada subtropical. E também nós vamos ter a presença dos campos limpos, que estão associados aqui à vegetação rasteira. Correto? Portanto, dentro do estado de Santa Catarina, nós vamos ter sempre a intersecção entre essa formação aqui da floresta aciculifoliada, onde nós temos ali os pinheiros, e também essa presença dos chamados campos, que vai ser uma vegetação pouco desenvolvida devido à baixa temperatura presente aqui dentro dessa região. Correto? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Exercício 1, que caiu na Federal de Santa Catarina, 2017, também da Folha de Aspectos Físicos número 2. Exercício 1. A segunda-feira já começou muito gelada em Santa Catarina. Na cidade de Urubici, na Serra Catarinense, os termômetros registraram menos 5 graus na altura do Morro da Igreja e ao longo do dia as temperaturas não devem passar de 17 graus Celsius em todo o estado. De acordo com a Central de Meteorologia, depois da chuva e da neve no final de semana, o ar seco e frio vai predominar em Santa Catarina. Assim, a previsão é de tempo seco e sol, com a possibilidade de geada ao amanhecer no oeste, no meio-oeste, na Serra e no Planalto Norte. Sobre os elementos e fatores do clima e sobre o quadro físico da mesorregião serrana catarinense, é correto afirmar que, número 1, um dos aspectos da fitogeografia da Serra Catarinense são as florestas aciculifoliadas tropicais e as formações de campos limpos, que o vestibular também vai chamar de formações herbáceas. 2, essa corretinha. As quedas bruscas de temperatura na Serra Catarinense são ocasionadas, sobretudo, pela atuação da massa polar do Pacífico. Olha a pegadinha aqui, ó. É a massa polar, mas o correto é a massa polar atlântica. Por isso, a necessidade de ficar atento e ler até o final. Então, vestibulando, presta bem atenção. Leia até o final. 4. Concentra as principais formações dos dobramentos modernos, por isso a predominância de planaltos. Não, aqui dentro do território nacional, nós não temos a presença dos chamados dobramentos modernos. 8. Predomina na Serra Catarinense o clima tropical continental. Não, na realidade predomina o clima subtropical. Por fim, neve é a precipitação de cristais de gelo translúcidos e brancos em forma hexagonal, que foi o que eu estava falando aqui dentro dessa parte referente ao clima.
Portanto, os exercícios sempre vão abordar a questão da vegetação em conjunto aí com o clima. E, portanto, eu tenho que a primeira é uma afirmação verdadeira, a segunda é uma afirmação falsa, a terceira também é falsa, a quarta também e a quinta vai ser uma afirmação verdadeira. Correto? Vamos dando uma olhadinha. Agora a gente vai analisar a vegetação presente aqui na região do Rio Grande do Sul. Como são regiões bem próximas, acaba não havendo tanta diferença de um estado para o outro, mas nós conseguimos observar aqui na letra C, onde nós temos o Rio Grande do Sul, nós vamos ter a presença da vegetação litorânea, sempre onde nós vamos ter uma área de conexão entre os rios e o oceano, uma vegetação litorânea. Nós temos a intersecção da mata subtropical e da mata dos pinhais. Uma parte mais alta, ali vai ter a mata dos pinhais, e a parte um pouco mais baixa, a chamada mata subtropical. E nós também vamos ter o predomínio dos campos, que vai ser essa vegetação rasteira que se estende aqui por todo o Uruguai. Ou seja, essa formação ela é predominante, justamente devido à baixa temperatura. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vou ter a floresta subtropical. Nós vamos ter aqui também a presença da mata dos pinhais. Mata dos pinhais. E um destaque bastante significativo, vou fazer um asterisco aqui, para a presença dos campos, que vão ser aqui a principal formação. Portanto, se eu analisar o mapa do Rio Grande do Sul, eu consigo analisar que de 60% ou até mesmo 70% do seu território, nós vamos ter um predomínio da formação herbácea, processo decorrente das baixas temperaturas predominantes ali dentro dessa região, o que vai fazer com que nós não tenhamos dentro desse território uma elevada fotossíntese que possibilite o desenvolvimento daquela vegetação. Correto? Portanto, esses vão ser os aspectos referentes à vegetação. Agora, nós vamos mudar aí de assunto e vamos conversar um pouquinho sobre a hidrografia. Se a gente analisar a hidrografia presente aqui dentro dessa região, começando pelo estado aqui de Santa Catarina, nós vamos observar o seguinte: existe dentro desse território a presença de 3 bacias hidrográficas principais. Então, no ponto número 3, vamos pensar na hidrografia, começando aqui por Santa Catarina, observando, nós vamos ter a presença de 3 bacias hidrográficas. Começando aqui na região da bacia do Iguaçu, que vai pegar toda essa parte referente ao norte. Eu vou ter a bacia chamada de Bacia do Sudeste, com destaque para o rio Itajaí-Açu, e também a Bacia do Uruguai, presente aqui na maior parte do estado.
Então, eles não costumam perguntar muito sobre os rios, mas é importante a gente ter a noção de quais vão ser as bacias hidrográficas presentes aqui dentro dessa região. Importante lembrar que uma bacia hidrográfica, ela é uma área drenada por um rio principal e pelos seus principais afluentes. Portanto, aqui dentro dessa região, nós vamos ter as bacias em destaque. Na parte mais ao norte, a bacia do Iguaçu. Nós também vamos ter a bacia do Sudeste, com destaque para o rio Itajaí-Açu. Então, Iguaçu, a bacia do Sudeste e também a maior parte do estado, mais de 50% do estado de Santa Catarina, dominado ali, portanto, pelas águas da bacia do Uruguai. Portanto, essas que vão ser as formações em destaque aqui para o estado de Santa Catarina. Um outro estado também que vai ter um destaque bastante significativo vai ser a região do estado do Paraná. Os vestibulares do Paraná já gostam de cobrar mais os rios. Quais são alguns rios importantes que nós temos aqui dentro dessa região? Primeiro rio em destaque, bem próximo aqui à região de Curitiba, nós vamos ter um destaque para o rio Iguaçu, que vai ter aí um destaque bastante significativo pelo fato dele ter a sua nascente bem próximo à cidade de Curitiba. Outro rio em destaque também é o rio Paranapanema, responsável por fazer a divisa entre os estados de São Paulo e também o estado do Paraná. E o rio Paraná, ele vai ser responsável por fazer a divisa do Brasil com o Paraguai. Portanto, aqui dentro dessa região, nós vamos, na letra B, falar um pouquinho sobre o estado do Paraná. Muito importante a gente observar o seguinte: eu vou ter aqui dentro do estado do Paraná uma divisão bem clara. Nos rios onde eu tenho que correm da parte oeste para o leste, principalmente próximo à região mais próxima aqui do litoral, eu tenho os chamados rios de planície, que vão ser aqueles rios com elevado potencial navegável. São aqueles rios meandrantes com pequena força hidráulica. Já os rios que correm na região leste, aqui para oeste, ali sim nós vamos ter aqueles rios com elevada força hidráulica, que são aqueles rios que vão ter aí um elevado potencial de geração de energia hidrelétrica, aqueles rios que são bastante utilizados para geração de eletricidade. Portanto, eu vou ter o Paraná, eu tenho uma divisão bem clara aqui, ó, na região do litoral, a presença de rios que vão correr assim, ó. Eles nascem aqui dentro dessa região oeste e vão para o leste, oeste, em direção ao leste. São rios de planície, onde nós vamos utilizar esses rios principalmente para a navegação. Então, os rios de planície, onde o seu uso ele vai ser para navegação. No entanto, nós também vamos ter a presença
dos rios aqui para o interior, que eles vão correr da parte leste para oeste, eu tenho a presença dos chamados rios de planaltos. E esses rios de planaltos, quais que vão ser as suas principais características? Eles são rios que vão apresentar elevado potencial hidráulico, que vão ser aqueles rios que vão ter ali, portanto, a presença de uma grande quantidade de força hidrelétrica. Onde nós vamos poder observar o seguinte: quais que vão ser os destaques aqui dos rios. Primeiro rio em destaque que nós vamos ter é o chamado rio Paranapanema, que vai fazer a divisa entre o estado de São Paulo e o estado aqui do Paraná. Portanto, nós temos o Paranapanema, que esse é um rio que marca a divisa entre São Paulo e o estado do Paraná. Além disso, nós temos o rio Paraná, onde ele marca ali na chamada Ponte da Amizade a divisa entre o Brasil e o Paraguai. E por fim, principalmente para quem vai fazer o vestibular da Federal do Paraná, é importante a gente observar que o rio Iguaçu, ele vai ter a sua nascente bem próxima à região metropolitana de Curitiba. Portanto, é um rio que nasce aqui dentro dessa região e vai percorrer grande parte desse território. Portanto, aqui o rio Iguaçu, ele vai ter a sua nascente bem próximo a Curitiba, tendo aí, portanto, um destaque também bastante significativo dentro da hidrografia. Assim, pelo fato de nós termos o clima subtropical com elevados índices pluviométricos, o estado do Paraná, portanto, também vai ser aí amplamente abastecido pelos rios. Vamos dar uma observada aqui, turma, como que o vestibular cobra isso? Então, a gente vai dar uma olhada no exercício 5 agora, da Universidade Estadual de Maringá, que caiu no ano de 2015. Todos os anos nós vamos ter uma questão abordando a temática hidrografia, correto? Com relação à rede hidrográfica do Paraná, assinale o que for correto. Número 1. As redes hidrográficas são caracterizadas pela direção do percurso que as constitui. Ou seja, os rios de Planalto correm de leste para oeste, que foi como eu comentei ali com os senhores, e os rios do litoral correm de oeste para leste. Tudo bem. 2. O rio Iguaçu nasce na região metropolitana de Curitiba, sendo conhecido por seu elevado potencial energético, também no sentido dos rios de Planalto. Número 4. No rio Paranapanema, na fronteira com o Mato Grosso do Sul, não, vai ser a fronteira com São Paulo. Localizam-se várias ilhas que interferem na dinâmica fluvial. Pelo contrário, as ilhas elas já vão ser bastante características. 8. A Ponte da Amizade permite o acesso de veículos e pedestres do Brasil
para o Paraguai e o inverso. Ela está localizada sobre o Rio Paraná. Exatamente. 16. A navegação dos rios litorâneos é inapropriada às embarcações de grande porte, devido à pequena extensão e profundidade insuficiente desses rios. Então, nós podemos utilizar a região litorânea, no entanto, não com embarcações de grande porte, pelo fato de que eles não aguentariam essa região. Tá ok? Tudo bem até aqui? Próximo ponto, nós vamos conversar, para terminar essa parte da hidrografia, vamos falar sobre o estado do Rio Grande do Sul, quais que vão ser as bacias hidrográficas em destaque. Nós temos aqui, na letra C, o Rio Grande do Sul. Nós temos, em primeiro lugar, nessa parte mais ao norte, a bacia hidrográfica do Uruguai, onde nós vamos ter também, nessa parte mais ao centro, a presença da bacia hidrográfica do rio Guaíba. E, por fim, essa região da bacia hidrográfica litorânea, ela também vai ser extremamente importante, principalmente próximo a essa região do chamado rio Camaquã, que é um rio que vai se mostrar presente aqui no sudeste e vai desaguar aqui nessa importante lagoa, a chamada Lagoa dos Patos. É uma região bastante desenvolvida, essa região bastante industrializada vai fazer com que este rio ele se mostre amplamente poluído. O lançamento de dejetos domésticos e industriais vai fazer com que essa região ela seja muito poluída. Portanto, mais aqui no norte nós temos as bacias em destaque. Na região mais ao norte, eu tenho a bacia do Uruguai. Na parte mais localizada, na parte central e leste, eu tenho a bacia hidrográfica do Guaíba, portanto, o centro-leste vai ser a bacia do Guaíba. E na região mais localizada no sudeste, a bacia que se mostra presente aqui é a bacia litorânea, com destaque para o rio Camaquã, que vai ter a sua foz, que é a parte final do rio. Ela se mostra presente na região da chamada Lagoa dos Patos. Sendo uma região amplamente industrializada, isso vai fazer com que essa área ela se mostre amplamente poluída. É um rio que é muito utilizado, infelizmente, para o lançamento de dejetos industriais e também dejetos domésticos. Acaba não havendo uma fiscalização muito significativa, o que vai fazer com que essa formação aqui da Lagoa dos Patos, ela também se mostre bastante poluída. Outro ponto também, nós temos o rio Jacuí, também tem um destaque bastante significativo, próximo a essa região. Nós temos também o rio Santa Maria, como os principais rios presentes dentro desse território. Correto? Último ponto, para a gente terminar o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre, ainda aqui um destaque para esse rio, e vamos
dar uma olhadinha aqui no exercício 2. Sobre os aspectos físicos do Rio Grande do Sul, considere as seguintes afirmações. Número 1. O estado apresenta variedade geomorfológica, planícies, planaltos e depressões. Correto? 2. A bacia hidrográfica do rio Camaquã, olha como ela é importante aqui, ó, que cobre o setor norte e oeste do estado? Não, é a região sudeste. Apresenta potencial de navegação e potencial hidrelétrico? Não, não tem esse potencial. 3. A cobertura vegetal é composta por áreas de floresta tropical, mata de araucárias, mangues e campos? Não, aqui dentro dessa região nós não temos a presença das chamadas florestas tropicais. Pelo contrário, apenas subtropicais e também os campos. Correto? Último ponto que a gente vai conversar agora vai ser sobre a geologia, ou seja, como é o subsolo presente aqui dentro dessa região. Portanto, aqui no ponto número 4, eu tenho a geologia dessa região. Primeiro, na letra A, começando pelo estado do Paraná, nós temos aqui, próximo ao litoral, a presença de rochas ígneas e metamórficas. Então, no litoral vai predominar os chamados escudos cristalinos antigos, aquela formação mais antiga, que data do período pré-cambriano. Então, aqui dentro dessa região do primeiro planalto, eu tenho a formação dos chamados escudos cristalinos. Aqui, no segundo ponto, aqui na região do segundo planalto, eu tenho a presença das chamadas rochas sedimentares. Portanto, aqui no segundo planalto, formações mais recentes, eu vou ter a presença de rochas sedimentares. Já na região do terceiro planalto, nós vamos ter a presença de rochas vulcânicas. Consequentemente, dentro dessas rochas vulcânicas, nós vamos ter a presença do chamado solo de terra roxa. E esse solo de terra roxa vai ser um solo aí bastante fértil, o que vai fazer com que essa região da parte oeste do Paraná seja amplamente utilizada dentro desse processo de produção agrícola. Portanto, no terceiro planalto, nós vamos ter a presença de rochas vulcânicas e aqui dentro dessa região mais ao norte do terceiro planalto, então no norte, eu vou ter a presença de rochas do tipo sedimentares, com destaque para o arenito, que vai ser uma formação presente aqui mais ao norte. Então, um destaque aqui para essa formação sedimentar mais recente, presente na parte norte e também mais localizada no oeste do estado do Paraná. Uma formação muito importante. Aumentando a nossa latitude, descendo aí em relação ao sul, nós vamos ter o estado aqui de Santa Catarina. Como que é o subsolo catarinense?
Aqui, mais próximo ao litoral, nós temos uma área de sedimentação mais recente. Mais aqui, próximo quase, fazendo uma intersecção, eu tenho a presença de rochas magmáticas intrusivas, formadas aí no subsolo, rochas mais antigas, escudos cristalinos. Aqui, nessa parte em verde, nós vamos ter a presença de formações sedimentares e aqui também a presença dos chamados basaltos, ou seja, a formação de rochas vulcânicas, aquela mesma formação presente ali no estado do Paraná. Portanto, aqui na região de Santa Catarina, começando pelo litoral, eu vou ter a presença de rochas sedimentares, vindo em direção ao interior. Dentro dessa parte em vermelho, nós vamos ter a formação mais antiga de escudos cristalinos. Dentro dessa região, a presença do interior de rochas sedimentares e quase ali no final do estado, na parte oeste, a presença das rochas chamadas de rochas vulcânicas. Portanto, são essas as formações geológicas presentes aqui dentro do estado de Santa Catarina. Portanto, o Paraná tem essa formação, o estado de Santa Catarina, a sua formação, ela é praticamente a continuação e, por fim, para terminar, nós temos a região do Rio Grande do Sul, onde toda essa parte aqui vai ser formada por basalto, que vai ser essa rocha magmática extrusiva, onde também dá origem ao chamado solo de terra roxa, mas no interior a presença de formações sedimentares, como é o caso do arenito, e mais ao sul a formação de escudos cristalinos do pré-cambriano, formação mais antiga que existe, que vai ser a formação do granito. Essas que vão ser as principais formações geológicas presentes aqui dentro dessa região. Portanto, aqui na letra C, eu tenho o Rio Grande do Sul, começando do norte para o sul. Nós temos no norte a presença de formações vulcânicas no subsolo, como é o caso do basalto. Na parte mais próxima ao centro, eu vou ter a presença de rochas do tipo sedimentares. E na parte mais localizada ao sul, nós temos uma formação mais antiga associada aos escudos cristalinos, ou seja, uma formação magmática que data do chamado período pré-cambriano. Portanto, na aula de hoje a gente pôde observar como que é o clima, como que vai ser a vegetação associada a ele, a hidrografia e, por fim, a geologia. Formamos assim, junto com a primeira aula, os aspectos físicos da região sul do Brasil. Espero que vocês tenham aí um bom estudo, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado!